Este é um problema que apresenta vários periféricos. E nós estamos concentrados no problema e não estamos nos lembrando dos periféricos, dos satélites que giram em torno do problema. Eu imagino que Vossa Excelência, a vereadora Chiara, vai pedir uma questão de ordem para propor um sobrestamento desse processo. Deixa eu dizer a Vossa Excelência o seguinte: esse processo transitou em julgado. Quando ele transita em julgado, a sentença tem que ser cumprida. Não tem outra alternativa. Esse precatório tem prazo para ser pago e o proprietário tem todo o direito de exigir que ele seja pago de uma só vez. Ele tem todo o direito de exigir que sejam pagos os 33 milhões. É isso que o município deve. E quem deve tem que pagar. O que certamente o prefeito conseguiu, suponho eu, porque isso não está nos autos, é um acordo de cavalheiros. Um acordo de cavalheiros com o credor, para que o credor aceite o pagamento em 4 parcelas. E pelo que tudo leva a crer, o credor deve ter concordado. E o prefeito, então, está pleiteando isso. Se nós prosseguirmos sobrestando esse processo, o que nós vamos ter é a correção monetária desse valor. Esse valor era originalmente fixado pelo tribunal em 29 milhões de reais e já está em 33. E a tendência, então, se não o pagarmos, é ele cada vez mais crescer. A ação rescisória tem uma probabilidade muitíssimo pequena de ser acolhida, tanto que não foi deferida liminarmente, porque uma ação rescisória só funciona se tiver um fato novo. Ou seja, um fato que não era do conhecimento no momento em que a ação foi movida. Não há fato novo. Nós não temos nenhum fato novo. Então, a probabilidade dessa ação rescisória ser provida é muito pequena. De qualquer maneira, o que eu gostaria de dizer a Vossas Excelências é o seguinte: vamos tratar um pouquinho dos periféricos. A primeira coisa que eu quero observar aqui é que nós estamos diante de uma situação mais ou menos parecida com aquela do sujeito que, alertado para que mude um determinado comportamento, por exemplo, o sujeito que fuma desbragadamente, e a gente o alerta para que ele pare de fumar, e ele diz: eu não consigo, até o dia que é diagnosticado um câncer de garganta, e aí, então, ele para de fumar. Ele não conseguia, mas a partir de uma determinada situação que é irreversível, ele consegue. Se nós pedirmos ao prefeito que invista 6 milhões de reais em obras necessárias nesse município, como, por exemplo, doutora Thelma, quanto custava para ter colocado o hospital de base em condições de funcionar aqueles 2 milhões de reais que não havia? Agora vão aparecer 6 milhões e meio. Não havia 2 milhões. E nós tivemos aí um número enorme de mortes aqui provocadas por falta de leitos. E nós não tínhamos os 2 milhões, mas agora vamos ter 6,5 para pagar. É isso que nós precisamos prestar atenção. De repente, situações de investimento. Há quanto tempo se fala em fazer um viaduto na Avenida Comendador Marta? Porque toda aquela região da cidade está em processo de desenvolvimento, mas não vai para frente, porque ali está super congestionado. Bastava muito menos do que isso para termos o viaduto, e termos desenvolvimento, e termos arrecadação de tributos. E nós não temos dinheiro. Então, é preciso observar que esses 6 milhões e meio vão ter que vir de algum lugar. Como eu disse, se você pede, não dá, eu não consigo. Até o momento em que o tribunal fale, pague, aí eu consigo.
Que história é essa? Então não é eu não consigo, é eu não quero. Porque agora vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Outro problema. Nós estamos falando aqui, mas eu ainda não ouvi, muito embora eu elogie aqui o vereador Meira, que tocou no assunto, o vereador Bussola, que tocou no assunto, o vereador Manuel Lozila, que tocou no assunto. Há problemas aí que precisam ser investigados. E lugar de investigar é aqui. É aqui. Agora eu quero ver quantos vereadores vão assinar um pedido de investigação dessa situação. Porque não é só o problema criminal, não é só o problema investigado pelo Ministério Público. A improbidade administrativa que inviabiliza a candidatura. Tem gente aí que vai se candidatar e tem o dedo nesse processo. É esse o problema. É isso que nós temos que dar atenção. O lugar de investigar é aqui. Saber o que aconteceu, porque veja bem, quem deve ter avaliado isso, os senhores fizeram a conta aí, deve ter sido um engenheiro. É o único que tem competência, teoricamente, para avaliar. Mas engenheiro não atua, vereador Francisco Carlos de Góes, na justiça. Então isso foi ao jurídico da prefeitura, que se apresentou e concordou com esse valor, é porque o homologou. Mas aí eu pergunto a Vossa Excelência, se Vossa Excelência, sem subestimar os seus conhecimentos, fez aqui, em 10 minutos, um cálculo que demonstrou que estava errado, se outros fizeram esse cálculo, será que o jurídico não tinha competência para falar, epa, esse aqui está errado? Que história é essa? Por que concordou? Alguém concordou. E quem concordou também tem um nome. E assinou. E assinou. Mas é bom lembrar que isso começou quando se começou a proteger as tais áreas ambientais que estão inviabilizando esse município. E nós temos mais um periférico, tocado pelo vereador Manuel Lozila, que nós já comentamos aqui e nada fizemos. Nós temos que revogar essa porcaria de APA. Temos que revogar isso. Isso vai inviabilizar a cidade mais uma vez. E nós estamos pagando uma fortuna para fazer outro estudo, quando não deveria ter estudo nenhum. Revoga isso. Já tem a APA estadual. Por que aquele loteamento chamado Pamplona podia ficar em Agudos? Em Agudos foi autorizado. Aí descobriram que era Bauru, Bauru não é autorizado, porque Bauru é APA, mas ele não mudou de lugar. O lugar é o mesmo. Por que em Bauru é APA e em Agudos não era APA? Esse é o problema. Nós temos que olhar os periféricos. Então eu vou dizer para Vossas Excelências como é que nós vamos resolver isso. Sabe que jeito nós vamos vender isso? Nós vamos pagar esse precatório, porque não tem alternativa. E vamos revogar essa área de relevante interesse ecológico e vamos vender isso aí. Vamos vender essa área. Vamos licitar para quem queira empreender nela. É isso que nós temos que fazer. É assim que nós vamos arrumar dinheiro. É licitando essa área. Agora não dá mais para fazer isso. Não dá mais para devolver. Mas dá para, depois da área ser nossa, a gente retira essa relevância que foi colocada e vamos falar, vamos lotear. Há uma matéria de professor da Unesp de 2006, mostrando que havia alternativas melhores do que fazer o que estava sendo feito. Alguém passou por cima disso, não deu consideração, está publicado no Jornal da Cidade. É só procurar o texto que os senhores vão ver. Então, senhores, é muito importante que a gente dê atenção para esses outros assuntos, além desse problema principal, que é o pagamento do precatório.